Olá, gente. Boa tarde, né? Bom, terminei. O tempo hoje foi meio enrolado, passou rápido, chovendo aqui bastante. Aí eu não programei o webinar, né? A programação para poder chamar para vocês para encaminhar. Pode até ser feito para mais tarde, qualquer coisa aqui depois de terminar esse vídeo, que eu pretendo fazer rápido. Eu deixo com vocês para poder conversar, né? Mas eu imagino que tem tanta ambiente que ele pode estar fazendo vídeo, eu posso até eventualmente estar conversando com vocês pelo próprio WhatsApp. Eu queria só, por enquanto, acho que eu só vi o pronunciamento de Ricardo, né? Eu queria ver o do Jefferson ou seja, de todos, né? Para poder a gente ver como é que está a sequência dos assuntos que eu estou abordando, se eu estou abordando muito rápido, se eu devo abordar com mais detalhes, se eu devo escrever mais. Bom, para poder a gente ter um proveito, um rendimento melhor, né? Mas muito bem, eu deixei um problema para vocês, né? Eu esperava que vocês tivessem chegado a raciocinar um pouco para poder responder, para abordar hoje. Mas como eu não vi o retorno de vocês, eu vou responder aqui rapidinho e concluir só um item a mais naquela sequência da abordagem da apostila, que é para tratar de calcular zeros de funções, né? De funções, bom, tem vários aspectos que você pode estar implementando, e para teorizar um pouquinho eu vou abordar um pouco dos conteúdos que são dados. A apostila tem alguns errozinhos no tratamento das funções, na denominação, né? Mas não vem muito ao caso, que o significado não é teórico, em verdade os resultados que ele faz uso lá são resultados de cálculo 1, acho que todos vocês já conhecem. Mas o que importa em verdade é o resultado em si. A parte de programação a gente vai estar vendo depois, mais na frente. Hoje não teria nada de programação, mas apenas o algoritmo, como que seria para implementar, né? E a partir de então você já teria até condições de estar fazendo as implementações, né? Que eu, como não preparei nada de algoritmo por hoje, para poder fazer aqui direto online, termina gastando muito tempo de vídeo, eu vou estar deixando para que vocês possam estar pensando, até a oportunidade de estar treinando aí na escrita da linguagem. Eu estou falando do Python mais pela facilidade de uso que vocês teriam pelo computador, mas usem a linguagem que achar mais adequada, que vocês tenham eventualmente instalada nos computadores, né? Pode ser usado qualquer uma, não é problema. E para falar a verdade, eu estava até querendo fazer uso de JavaScript, porque eu estava, numa das abordagens, eu estava querendo mostrar depois como é que você pode fazer uso do JavaScript lá no ambiente do GeoGebra, que facilita você implementar recursos e animações de determinados gráficos bem bonitinho, né? Pelo menos ensinar um pouco para vocês. Claro que a imaginação não tem limite, você pode fazer muito mais coisa rica, é apenas para dar a ideia de como você poderia estar trabalhando nesse ambiente. Bom, mas vamos lá, antes de continuar com o conteúdo dos zeros de funções, deixa eu falar um pouquinho sobre o problema que eu abordei e tentar deixar mais claro. Eu não vou escrever nada, vou só estar falando, qualquer coisa vocês param o áudio e repete para poder compreender melhor o que eu vou estar falando. Muito bem, na apostila nós tivemos a representação do número de 16 bits. A gente escolhia os dois maiores, são 16, né? Eu escolho o maior para representar o sinal, pego 10 dígitos para representar a mantissa, o tamanho dos números. Se fosse uma calculadora seria a quantidade de dígitos que apareceria na calculadora, e aqui os números que vão representar a exponencial. Um bit é deixado para poder representar o sinal da potência, né? Quando for fracionário, fica negativo, né? Vai estar dividindo por o valor que vai estar saindo aqui na frente. Olha, a potência, ficaria a potência no denominador, estaria dividindo, né? Ou vai ser multiplicando no caso de ser positivo, né? Se você imaginar, observe que a representação dos números é 0, é como se aqui fosse esse zero aqui, esse valor aqui é o do sinal, né? A vírgula ficaria aqui, vírgula, e todos os 10 dígitos está representando um número decimal, né? 0, A, B, C, D, tantos dígitos quanto for a decimal, até o máximo de 10, né? Então, se eu vou querer representar um número inteiro, por exemplo, se eu tiver 0,1 aqui, tiver 1 aqui e os demais 0, se eu quiser representar o número 1, como é que eu escreveria o número 1 na base decimal para representar o número 1? O número 1 é representado, né? Eu colocar ali, ficaria 0,1, aqui o sinal 0, porque é positivo, né?
Aí você teria que estar multiplicando por 2 aqui, que em verdade a representação aqui, como a base é decimal, eu estou trabalhando com base decimal, aqui não é 0,1, é 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Aí para poder, se eu tenho 1 aqui, o meu número fica 0,5, né? É um meio, né? Aí você tem que multiplicar por 2 aqui, tem que botar positivo, um 0, e aqui colocar um 2, de verdade, ficaria aqui. Esse aqui tem 1, 0, 0, 1. Colocar essa potência, quando multiplicaria, daria o número 1, né? O número 2 da mesma forma, você faria, em verdade, 2 elevado a 1 que pula. Se você tiver o número, 3, como é que você representaria o número 3? O número 3 é 1 e 1, né? Aliás, é um meio mais um quarto. Aí você teria que multiplicar de forma que a vírgula da casa pule para cá e para cá. Teria que pular 2 vezes. Para pular 2 vezes, você tem que multiplicar por 4, né? Aí você teria que estar botando a representação aqui como sendo potência de 4. Ou seja, seria 0, 0, 1, 0. Daria o número 2. E assim você vai representando todos os inteiros. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir representar mais. Digamos que todos os números aqui fossem 1, até a 10ª casa decimal, né? Você pode produzir esse número sem inteiro, ou seja, todas as combinações de 1 que vai daqui até esse último, o último número que eu representaria aqui ficaria 2 elevado a 10, né? Porque são 10 potências. 2 elevado a 10 é um mega, que dá 1024, né? Ou seja, do número 1 até o número 1024, aliás, 1 a menos, né? Porque o 1 é a representação do zero. O número 0 até o número 1023, tem como você representar, basta que você coloque um número aqui que faça com que a vírgula pule 10 casas decimais. Pular 10 casas decimais é pular 1024. 1024, basta só você botar 2 elevado a uma potência aqui, que dê 1024. A potência de 2, que vai dar 1024, que é para poder pular 10 casas, ficaria 2 elevado a 10. 10 na representação binária é o 1, que é o 8, né? 0, 1. 1, 0, 1, que seria o 8 mais 2, 10, né? Bem, basta você representar. Então você estaria representando todos os números de 1 até o número 1023. Agora vem o caso do número 1024. 1024, como é que é o número 1024 representado? O número 1024 é a potência 2 elevado a 10, né? Se você botar aqui, seria como se fosse um 1 aqui e o 0 para cá, todos os demais, né? Ou seja, a distância de cá para cá e tudo mais. Você pode botar o 1 aqui mesmo, esse dígito aqui sempre fica 0,1, e aqui iria estar multiplicando por 2 elevado a aliás, 1024, quando tem tudo 1, você repete 2023. 2024 seria você botar o 1 aqui, o resto 0, e quer que a vírgula pula uma casa. Para pular uma casa, você basta multiplicar aqui por 2 elevado a 10, né? Você obtém o número 2024. Agora vamos botar o número 1025. Como é que é o número 1025? O número 1 e 25 na base binária é um número 1, o primeiro, seguido por 9 0, e o próximo, aliás, seguido por 9 0, ou seja, se você bota um aqui, seguido por 9 0, chegou até aqui, né? E o próximo é o número 1. Essa é a representação binária do número 1025. Esse número não teria como você representar na base binária, né? Porque se você for multiplicar aqui por 1024, ele vai pular 10 casas, vem um para aqui e sobra um aqui dentro. Mas acontece que essa representação não estaria na aritmética do ponto flutuante. Eu preciso representar os números todos aqui, né? E observe que os números, mesmo que eu posso botar um número aqui para pular 10 casas, para multiplicar, né?
Mas acontece que esse número não vai poder ser representado aqui, porque a representação dele começa com 1, eu teria que ter 10 dígitos de 0 e depois um número 1 seguido do número 10, que seria 2 elevado a 10, para poder pular 10 casas. Mas acontece que esse número só admite a representação até 10 casas. Eu não posso botar esse número 1025, precisaria de 1 aqui, 10, 0 e 1 depois, eu precisaria de 11 casas. Né? Então, esse é um número que eu não posso representar nessa minha lógica aqui. Eu represento números, o menor possível é esse, o maior é esse, mas observe que tem horas que eu dou salto. O 1020 e 25, por exemplo, é um número que eu não consigo representar, embora eu consiga representar o 1024. Se você fosse, digamos que isso fosse uma calculadora e fosse querer fazer qualquer operação com o número 1025, você precisaria fazer um truncamento, um arredondamento. Né? Claro que aqui você ia multiplicar, ia estar, ou você ia arredondar para 1024, ou arredondar um para cima, que 2026 dá para você representar, né? Porque 2026 basta multiplicar aqui por 2 elevado a 12, por lá 12 casas, né? Que eu tenho 2 disso. A representação de 1026 já caberia dentro dessas 10 casas, né? A sequência de 1 e 0 possível. O de 1025 aqui não poderia, né? Bom, eu sei que tem vários números que dá esse salto e essa amostragem aqui, na verdade ele não contempla todos os números possíveis, ele contempla números assim, às vezes próximo que você pode estar trabalhando, mas já tem o problema de arredondamento. Né? Bom, esse é o problema que eu estava querendo abordar para poder vocês refletirem e entender melhor determinados erros que podem acontecer nessa representação que acontece no computador. Naturalmente que em computador a quantidade de memória é muito maior, tem muito mais números que você pode estar representando, mas esse problema existe em níveis mais elevados, né? Dependendo da conta que você está ampliando. Muito bem, vamos dar continuidade. Eu falei já dessa parte de propagação de erro, eu queria estar falando dos zeros das equações polinomiais. Né? Como é que você deve ter dado uma função qualquer, está aqui a ilustração de um gráfico de uma função, você quer determinar para uma determinada função em que ponto essa função toca o x, né? Para qual valor de x a função se anula, que a gente chama o zero de uma função. Né? No algoritmo que a gente vai estar utilizando aqui, a gente vai precisar saber que dentro do intervalo onde você vai estar trabalhando, a função possui apenas um zero para poder o algoritmo funcionar. Né? Isso já é um problema de início, né? Um problema de você estar selecionando um intervalo que contém apenas uma raiz. Muitas vezes a função, dependendo da natureza da função, pode ser bem complicada e você não consegue nem estar fazendo essa estimativa. Né? Tem um resultado, é o teorema do valor intermediário, né, que a gente aparece, aliás é uma aplicação do teorema do valor intermediário que a gente vê lá no curso de cálculo 1, que diz que se a função for contínua dentro do intervalo, então ela assume todos os valores entre o valor inicial e o valor final do intervalo. Né? Então, fazendo uma aplicação desse resultado, a gente tem como saber se a função possui zeros, é como você vai atrás de procurar zeros. Se a função não tiver zero, você não tem programa que vai localizar, né? É como achar zero já é uma coisa difícil. Você procurar agulha num palheiro e sem saber se existe agulha lá, o trabalho fica muito maior. É melhor você ter um recurso que te garanta que existe para poder você estar procurando algo que efetivamente existe. Né? E o recurso que você pode aplicar aqui é esse teorema do valor intermediário. Ou seja, as funções que a gente trabalha lá no curso de cálculo 1, as chamadas funções elementares, e o texto aqui está chamando de funções transcendentes. O contexto transcendente dele aqui, não sei, está muito bem contextualizado não. A expressão transcendente é dada para... Bom, a parte, não vamos preocupar com isso não, o que interessa é o algoritmo. Né? Mas você tem esse resultado que te garante que se a função nos dois extremos do intervalo, ela admite sinais diferentes, ou seja, um é menor do que zero, outro é maior do que zero, então necessariamente o gráfico, como é uma função contínua, ele vai tocar o eixo x e vai ter um zero. Né? Muito bem, tem lembrando do conceito da derivada de uma função, botei isso aqui, mas na verdade no princípio nem está utilizando, que ele vai fazer uso do método de Newton-Raphson,
para poder calcular. Ele até passou 2 exemplos aqui, mas nem resolveu. Imagino que é para poder se aplicar mais na frente, né? Mas os tipos de métodos que nós dispomos para encontrar as raízes de uma determinada expressão, de uma função, né? Ou seja, dada uma função, o valor que se dentro do intervalo ao qual a função se anula, seria a raiz. É isso que a gente está querendo achar, né? A derivada, só lembrando, é o limite. Isso aqui, a pastilha, acho que na impressão saiu errado, seria ΔX, né? Limite de ΔY, ΔX, variação da variável independente sobre a variável independente sobre a variável dependente. Aliás, dependente por independente, no limite quando ΔX tende a zero. É a definição da função, né? Da derivada, né? Bom, então os métodos que nós dispomos para calcular, um deles é o método direto, né? Que em pouquíssimas situações você pode estar aplicando. Eu acho que não vai muito além desse. Bom, em verdade, Galois mostrou que você pode aplicar critérios dessa ordem para polinômios para resolver até quinta ordem, né? E acima de quinta ordem era bicho terminando a demonstração, porque tinha um duelo para poder fazer no outro dia, né? Aquela história famosa da matemática que a gente sabe, né? Mas são as equações de Cardano, que eu sei que são expressões bem complicadinhas, né? Geralmente a gente só vê isso em texto, não é muito usual na prática, embora com programação você pode estar programando e depois é só aplicar os dados e estar fazendo a conta. Mas é pouco conhecido, porque são as expressões longas, a gente praticamente nunca utiliza, né? E essa aqui é a forma de Bhaskara para achar os zeros de um polinômio do segundo grau, né? Com coeficientes inteiros ou reais, tanto faz, né? Essa é a expressão. O método direto é simplesmente você pegar os valores e sair substituindo na expressão que dá as raízes, né? Ele botou um programinha aqui em MATLAB para fazer as contas. Você pode até traduzir esse programa para o Python, que é o que a gente vem estar usando. Eu não reescrevi, porque em verdade essa conta aqui não tem muito ganho para estar se fazendo, mas é usar a forma de Bhaskara, literalmente fazer as substituições. Observe que nessas contas, conforme nós tratamos no final do último vídeo, em computação sempre a gente está sujeito a estar cometendo erros, né? Porque você está fazendo contas algébricas, aritméticas. Se tiver qualquer problema de truncamento na hora de você determinar os valores dessas variáveis, como é o caso de muitas vezes na representação binária, o número não necessariamente fica com representação finita, né? Então você na hora de fazer conta já comete erro, mas você pode gerenciar esses erros de forma para poder não se propagar e ficar muito longo, né? Muito bem, esse é o método direto, é você pegar a expressão e estar substituindo. Eu acho que na prática a gente só vai estar fazendo uso desse exemplo mesmo, que é da forma de Bhaskara, né? Mas em geral, e muitas vezes você consegue até lidar melhor com o tamanho do erro que você vai estar obtendo na forma de Bhaskara. Pode ser que você tenha erros maiores, né? É o método indireto. O método indireto ele tem várias variantes, né? O método indireto você vai, a grosso modo, você vai pegar, atribuir um determinado valor que esteja dentro do intervalo onde você sabe que tem uma raiz. Com alguma técnica você vai construir uma sequência de valores que vai estar se aproximando da raiz que te interessa, né? E é isso que a gente vai estar tratando aqui, né? Citou esse exemplo aqui, realmente ficou descontextualizado, eu não vou nem tratar, mas na frente, quando a gente falar do método de Newton, eu posso estar buscando aplicar esse exemplo para estar calculando a raiz, mas por enquanto ficou descontextualizado, eu não vou fazer a abordagem, né? Ele está falando das situações de equações transcendentes. Eu diria que equações exatamente transcendentes, são funções elementares, né, que nem sempre você obtém os zeros com facilidade. Por exemplo aqui, e elevado a x mais x, quem é o zero dessa expressão? Qual o valor de x que anula essa função, né? Você às vezes precisa mais de alguns recursos de cálculo para entender os pontos de crescimento e decrescimento, para entender mais ou menos essa função teria zeros, para a partir daí você está destacando intervalos onde pode estar aplicando os critérios que a gente vai estar abordando um pouco mais na frente. Aí tudo isso aqui são situações de funções que para quais valores de x isso aqui acontece. Cosseno de x menos x, logaritmo de x mais x menos 2, para quais valores isso vai acontecer.
Muito bem. É, ele está fazendo um resumo aqui do que é o critério em si. Primeiro é isolar a raiz dentro de um intervalo, menor possível, né? Você, quanto menos conta, quanto menor possível, você sabe que tem um zero dentro daquele intervalo, né? E depois, intervalo menor possível que contém apenas uma raiz. Aí fica o problema mais sério, porque se você botar um intervalo muito grande, pode ser que a função passe pelo eixo x várias vezes. Várias vezes, no caso seria mais do que um zero, né? Então você vai pegar o intervalo menor possível. Isso aí, o critério aqui não se aborda nada, vai ser teu conhecimento de cálculo, muitas vezes usando, identificando intervalo de crescimento e decrescimento para poder estar fazendo essa conta, né? E no final aplicar os critérios que tu vai estar abordando em seguida para poder conseguir uma sequência que no limite, claro que esse limite aqui é hipotético, porque o limite quando esses valores vai para infinito e computação não vai trabalhar, deixar a máquina trabalhando a vida inteira para dar o resultado, né? Esse finito aqui, em verdade, ele não é infinito, é finito. Ele vai até um valor aonde você possa ponderar o erro e o erro não seja além de valores que sejam aceitáveis para a situação que você deseja, né? Bom, no isolamento das raízes, esse é o teorema que eu falei, o teorema do valor intermediário, né? Aplicado para o contexto em que a função muda de sinal. Você saber que a função muda de sinal, basta que o produto nos limites do valor da função, nos limites extremos do intervalo, fique negativo, né? Ou seja, o produto de dois números é negativo somente se os números tiverem sinais distintos. Um for maior do que zero e o outro menor, né? Não sei qual dos dois é maior ou menor, mas para você verificar se isso acontece, basta calcular o valor da função nos extremos do intervalo e fazer esse produto. Algoritmicamente é fácil você estar colocando isso, uma vez que você tem um intervalo. O intervalo é uma parte que tem que ser dada no início da programação do algoritmo, né? Tem esse outro resultado que diz a ver com polinômio, teorema de Bolzano, né? Diz simplesmente que se um polinômio tiver grau ímpar, polinômio com coeficientes reais, ele vai ter um número ímpar de raízes, né? A menos de multiplicidade. Pode ter raízes que muitas vezes o grafo só faz tocar, assim tocar e sobe novamente, aí ali geralmente acontece mais do que uma raiz com o mesmo valor, ele chama raiz com multiplicidade nessa situação, né? E quando for par, existe a menos multiplicidade no número par de raiz, né? E fala a situação de pode não existir raiz, mas zero é o número par, né? Seria o número par de raiz, número zero significa não existir raiz, né? Essa determinação do número de raízes para equações transcendentes, literalmente, as equações transcendentes que ele se refere aqui são aquelas situações de funções elementares, tipo cosseno, logaritmo, que eu falei naqueles exemplos mais acima, né? É praticamente impossível, você não tem critério para estar determinando. Tem aqueles argumentos de cálculo 1, ver os intervalos de concavidade, de crescimento e decrescimento. Você pode estar fazendo um estudo analítico da função e verificar aonde poderia estar ocorrendo eventuais zeros da tua função, né? Isso, em verdade, é um trabalho preliminar antes de você fazer a programação, né? Muito bem, tem essa fase de você determinar o intervalo, depois tem a fase do refinamento. Seria colocar o intervalo menor possível para poder garantir que só existe uma raiz, né? E no fim, quando você vai conseguir as sequências, a sequência de valores que vai depender dos valores calculados anteriormente, você fica com a pergunta, quando é que eu vou parar no algoritmo? Quando é que eu não vou fazer conta indefinidamente, né? Como eu disse. Bom, tem duas formas de você parar quando para determinar a raiz. Uma delas é você ficar querendo que o valor da função seja nulo, né? Estipula um número epsilon bem pequenininho, né? 0,00, aí quem vai dizer é você, o tamanho da proximidade que você quer. E em cada passo você pondera o valor da função, né? Isso quem faz é o programa, né? Você avalia o valor da função em módulo, né? Quando esse módulo ficar menor do que o valor do erro estipulado, esse epsilon é o erro inicial que é satisfatório para a sua situação, né? Quando isso acontecer, você instrui o programa para parar, né? O resultado vai ser
encontrado. Bom, isso é a abordagem de parada pelo eixo Y, o valor da função. A outra forma de parar é através do eixo X, né? Você sabe que tem um zero dentro de um determinado intervalo, você vai diminuindo cada vez mais esse intervalo. Quando o valor entre os extremos desse intervalo ficar bem pequenininho, da ordem... esse critério aqui eu acho mais preciso, mais rigoroso para você determinar o valor de uma função como próximo de zero, é mais controlável, porque aqui você está fazendo variação no domínio. E a tua função pode ter um comportamento muito assintoso, né? Naquela função delta de Dirac, né? Que no zero vale o valor, andou bem pouquinho, ela já dá um pulo, vai para... esse aqui, do ponto de vista de programação, você pode, quando você vai traçar gráfico, geralmente você faz uma malha de pontos próximos um do outro para poder estar fazendo essa avaliação, né? Bom, mas tudo isso aqui são critérios que você pode estar fazendo em programação, a gente vai abordar aqui na frente alguns métodos, né? Bom, quanto a esses métodos para estar obtendo a sequência de pontos que vai te dar que vai convergir para o que seria o zero da função, a gente tem esses métodos, o método da bisseção e o método da falsa posição. Essa nomenclatura para mim não interessa muito, o que interessa é a gente saber tratar, como é que você faz para poder encontrar uma solução usando o método da bisseção. Bisseção tem a ver com estar partindo no meio, você pega um intervalo e parte no meio. A ideia é você pega o intervalo, a função, como tem um zero naquele intervalo, ela muda de sinal, né? No extremo inicial do intervalo ela tem um valor, no outro extremo ela tem um sinal contrário, né? Aí você vai pegar o ponto do meio do intervalo, né? Aí, se o primeiro e o último mudar de sinal, o zero está no intervalo da esquerda. Se não, se ela tiver o mesmo sinal, o zero vai estar no intervalo da esquerda. Você vai diminuindo os comprimentos dos seus intervalos até chegar no valor da função, e isso avaliando, em cada passo você avalia o valor da função em cada extremo, né? Bom, deixa eu ver a situação aqui mais ou menos. Porque aqui a gente não pode escrever, eu pelo menos não preparei uma planilha, vou ver se na próxima eu preparo para poder estar escrevendo e ilustrando melhor para vocês, né? É apenas caracterizando, tem esses dois métodos, o método da falsa posição, é porque pode ser que na hora que você vai estar usando o método da bisseção, você tem uma raiz que está bem próxima do extremo do intervalo, aí você vai estar dividindo no meio, pode ser que demore muitos passos até chegar a determinar a tua solução, né? Esse outro não, o da falsa posição, ele já é mais rápido, porque ele não vai dividindo no meio, ele vai dividindo, ele leva em consideração para que lado mais próximo está o zero da função. Ele faz um artifíciozinho aí, que em verdade ele pega as retas tangentes ao gráfico da função, onde é que ele intercepta o eixo X e vai tomando os valores lá, que fica cada vez mais próximo. Mais abaixo tem um gráfico e eu faço a ilustração dos dois métodos, pelo menos falando e apontando com o mouse, né? Bom, esse outro método é o método de Newton-Raphson, que é o que ele pede para aplicar para se calcular aquelas raízes lá em cima. O vídeo, para não ficar muito longo, eu vou deixar para abordar esses dois métodos, o de Newton e o da iteração linear, num próximo vídeo. Acho que eu só vou até o da bissecção e o da falsa posição, né? E tem um outro método, o método da secante, a gente vai abordar ele mais na frente. Esses métodos aqui, o próximo valor que você vai calcular na tua sequência de valores que converge para a solução, para o zero, ele vai depender apenas só do valor anterior, né? O de múltiplos pontos, ele vai depender de todos os pontos anteriores calculados, né? Bom, às vezes nem de todos, mas de alguns pelo menos, né? Que está colocando aqui, depende do caso, em vez de só de ser do anterior, do antecessor, e assim sucessivamente até uma quantidade P de elementos, né? Bom, esse é o método da secante que a gente aborda depois. Bom, o método, digamos que é só com a situação gráfica, essa aqui, né? Tem um zero aqui nesse ponto, aqui é um tal sigma, né? Aí você quer avaliar onde é que fica esse zero da função. Você, no ponto A, avalia o valor da função, dá um valor negativo aqui, no ponto B, dá um valor positivo. Bom, nenhum dos dois é zero. Se desse zero, por sorte, você já teria calculado, instruía seu programa para calcular, né? Se uma extremidade do intervalo acontecer da função se anular, você teve a sorte de ter caído em cima do valor que você está procurando, né? Então para ali, né?
Mas quando não dá zero, aí você pega agora no primeiro passo e divide esse intervalo no meio. Para dividir no meio, é o ponto A mais B sobre 2. Você vai obter x1, né? X1 está no ponto A mais B. Observe que ele está pertinho do zero, mas não é no zero ainda, né? Ele está bem pertinho, mas não é. Aí você vai e calcula o valor da função desse ponto x1, que no caso aqui dessa situação está dando negativo, né? Como aqui dá negativo e o f de A está negativo, então a solução vai estar entre x1 e B, né? Se esse valor desse positivo, ou seja, significaria que o gráfico estava aqui em cima, então o zero ia acontecer no lado de cá, né? Como o zero está acontecendo do lado direito, eu pude identificar porque esse valor é negativo e no B aqui dá positivo, né? Aí eu desconsidero esse intervalo de A até x1 e vou considerar agora repetir o processo do intervalo x1 até B, né? Vou pegar o ponto intermediário, observe que o ponto intermediário agora se distanciou da solução, né? Esse método ele vai chegar mais próximo da solução, vai ter hora que ele se distancia. Esse é o problema desse método, que às vezes demora a convergir para o valor que você está querendo, né? Bom, observe que em cada passo desse você vai pegar o valor da função e avaliar. Quando você avalia, se você quer um valor numa proximidade dentro de um determinado erro, poderia ser que já estivesse parando aqui. Aí esse valor aqui está próximo de zero, o erro seria só o valor calculado aqui, de x1 seria suficiente para parar, né? Mas digamos que não foi, geralmente o erro é da ordem bem 0,00, você bota um erro bem pequeno, né? Precisa desprezível em relação à situação que a gente considera, né? O próximo valor, você pegou a metade, está aqui o x2, avalia o valor da função desse ponto. Avaliou, o valor deu positivo. Como em B deu positivo também, eu já descarto esse intervalo, vou trabalhar com o intervalo de x1 a x2, né? Pego o ponto médio, que é B. No ponto médio B, eu avalio o valor da função, deu positivo. Em x2 deu positivo, eu descarto esse intervalo, fico com x1 a x3. Pego o ponto médio agora que ficou em x4. Observe que x4 está bem pertinho já da solução. Avalio o valor em x4, ele está pertinho, mas ainda dá positivo. Ele só teria que ampliar aqui para vocês verem. Eu fui aumentar, x4, né? Quando aumenta aqui, x4, ele está bem próximo, ele já parou por aqui, né? Certamente deve ter caído dentro de uma situação, mas se não caísse dava positivo, eu descartava o intervalo de cá para cá, porque em x3 também deu positivo, e ia pegar o ponto intermediário e assim sucessivamente. O que vai fazer parar se você estiver avaliando pela variável y, seria o valor da função quando ele tiver um valor que seja próximo de zero, com um erro que você está gerenciando para controlar a tua função, né? Muito bem, né? Deixa eu diminuir isso aqui para ficar visível a apostila, né? Verdade que ele está falando aí, descrevendo é tudo que eu falei, né? Ele está só repetindo como é o critério de parada, você ou avalia pelo valor da função, quando está menor do que um erro, ou a diferença de um intervalo para outro. Cada diferença for ficando cada vez mais menorzinha, a diferença de um ponto para outro for ficando bem próximo, já sabe que o zero está dentro daquela variação muito pequena, então já está dentro de um erro tolerável, né? Dependendo do valor de erro que você está colocando, né? Bom, tudo isso é feito via programação, depois a gente escreve os nossos algoritmos, né? Em resumo, a estimativa, ele está fazendo aqui, eu pego os dois intervalos, aquela tal coisa de você calcular a priori, digamos que você quer obter um determinado valor de erro, quantos passos eu vou precisar até chegar naquele erro. Observe que em cada passo que você faz na sua conta, o intervalo que você vai estar trabalhando, ele vai ser dividido por 2, né? Após um número K de passos, você vai estar trabalhando com o intervalo de comprimento, a diferença do intervalo inicial dado, dividido por 2 elevado a K. Dividiu K vezes por 2, então fica 2 elevado a K, né? Aí você quer que esse valor, se estiver trabalhando com a variação em x menor do que y, o valor, como vai estar dentro desse intervalo aqui, basta querer que esse número aqui fique menor do que y. Muito bem, essa é a estimativa que ele está fazendo aqui. Esse número tem que ser menor do que y. Que fazendo umas continhas besta aqui, usando propriedade logarítmica, você chega que seu K é maior do que esse número aqui. Ou seja, tem como você calcular efetivamente o número de passos, e do ponto de vista de computação, você pode estar sabendo
em função da velocidade da sua máquina, se esse número está razoável para fazer as contas, ok? Bom, aqui as considerações finais com relação ao método e alguns exemplos abordando, esse exemplo é bom que fosse implementado algoritmicamente. Eu vou fazer um desses depois, encaminhar para vocês, mostrar depois no próximo vídeo, mas vocês aí se espelham no exemplo que eu vou fazer e apliquem em cada um deles, né? Ele aqui está considerando a função x log de x menos 3,2. De alguma forma, ele está observando aqui, mas isso é uma conta que a gente deriva fazendo a priori, para saber aonde que essa função admite um zero. Basta você calcular quanto vale essa função no ponto 2. Se o logaritmo for na base exponencial, 2, isso aqui ficaria um número negativo, né? Número negativo vezes 2, isso aqui dá negativo, isso aqui dá negativo também. No ponto 3, o logaritmo é maior do que o número né? É 2,700 alguma coisa. Então o número 3 é maior do que esse número aqui vai dar um número maior do que zero, né? Estou multiplicando por 3, eu não sei qual é a ordem desse número, eu preciso estar calculando. Essa diferença aqui está ficando positiva, fazer a análise para concluir que é positivo. Então, no 2 é negativo, no 3 é positivo, tem um zero nesse intervalo, a gente já garante, né? Para calcular, ele quer que o erro, o EPS dado no algoritmo lá, nós abordamos, seja menor do que 0,001, né? Ou seja, um centésimo. Aí ele quer que faça a escolha, eu vou calcular os valores da função nos 2 pontos do intervalo, a calculadora, pelo programa mesmo, ele botou aqui a avaliação, no ponto 2 essa função vale menos 1, e no ponto 3 ele dá esse valor aqui, né? Que eu estava querendo fazer a conta de cabeça, mas dá esse valor, né? Muito bem, aí você faz ele fez as contas aqui, né? O primeiro valor de xn ficaria 3 mais 2, 5 dividido por 2 dá 2,5, né? O b é 3, o valor é 2,5. Então vai calcular o valor da função no ponto 2,5, né? No ponto 2,5, fazendo as contas, deu aqui, ficou negativo, né? Como está negativo, ele vai ter um zero entre o ponto 2,5 e 3, né? Tá aqui, 2,5 e 3. 2,5 mais 3 dividido por 2 é 2,75. Avaliou a função no ponto 2,75, deu esse valor negativo. Como deu negativo, a solução vai estar entre 2,75 e 3, que é o que ele fez aqui na próxima conta. Bom, e assim ele foi fazendo a conta, ele vai fazendo a conta até o erro, a diferença entre os valores que você está calculando, tá aqui os valores xn e o ponto A, né? Acho que o A se manteve do início até o final, né? A diferença ficou menor do que 0,001, né? Da ordem de 10 elevado a menos 2, né? Aí ele parou, né? É o argumento de parada. Bom, tudo isso aqui ele está apenas abordando as contas, mas a gente pode fazer em programação, colocar para imprimir cada valor, montar a tabelinha efetivamente, né? A nossa raiz ficou essa daqui, né? Observe que não é literalmente a raiz, é uma aproximação com essa ordem, né? Em computação a gente tudo é aproximando, né? Na hora de implementar os gráficos, como fica muito, quase que invisível, imperceptível, dá para se tratar como sendo a raiz mesmo. Nesse outro exemplo, a equação polinomial simples, a verdade aqui seria a raiz de 3, né? Ele quer calcular a raiz de 3. A raiz de 3 é 1,700 e alguma coisa, aqui o valor, né? Mas o número está entre 1 e 2, que é calcular com uma aproximação de 0,001. Bom, repito o mesmo procedimento da tabelinha lá, ele chegou a fazer a conta aqui, né? Claro que é mais fácil usar a calculadora calcular a raiz de 3, mas aqui é apenas para poder fazer a prática do método da bissecção que a gente está fazendo hoje lá em cima, né? Bom, tem alguns outros exemplos aqui, vou pedir para vocês lerem depois. O da falsa posição eu vou deixar para tratar com vocês amanhã, porque tem alguma parte teórica que a gente termina falando um pouco mais. Eu já gastei um pouco do áudio falando sobre o exemplo que eu estava querendo abordar, e está um pouco escuro, eu vou deixar para... Aqui está claro, né? A câmera está escura porque está ficando de noite já, né? Vou deixar para não assustar vocês com a reação do meu rosto, né? Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu abordo esse método da falsa posição para a próxima aula amanhã, para o próximo vídeo amanhã. Bota a bissecção e também o Newton, né? Precisa dar para poder, só para a gente ter uma ideia, né?
Bom, é isso aí. Qualquer coisa a gente conversa. Eu vou ver se separa alguns probleminhas a mais e vocês me deem retorno para a gente saber como é que tá as coisas transcorrendo, tá ok? Pois muito bem. Boa noite para todos e até mais.